Existe um momento na vida em que algo muda por dentro. Não é barulho, não é motivação, não é empolgação passageira. É um estalo silencioso. Um ponto em que se percebe que continuar vivendo do mesmo jeito custa mais caro do que mudar. Nesse momento, não é o mundo que pesa, é a própria mente. É ela que negocia, que pede descanso antes da hora, que inventa desculpas aceitáveis, que cria histórias para justificar a estagnação. A maioria das pessoas perde porque acredita em tudo o que pensa. A mente fala e a pessoa obedece. Fala que está cansada. Fala que amanhã é melhor. Fala que agora não é o momento certo. Fala que alguém mais preparado deveria tentar. E assim, dia após dia, sonhos são adiados até morrerem em silêncio. Não por falta de capacidade, mas por falta de comando. Existe uma guerra acontecendo o tempo todo. Não é contra o sistema, não é contra outras pessoas, não é contra a falta de oportunidade, é uma guerra interna. E quem perde essa guerra interna jamais vence qualquer batalha externa. Porque não importa o quanto o mundo pressione, se a mente não cede, o corpo segue. Mas, quando a mente se rende, tudo desmorona. A verdade é simples, dura e libertadora. Ninguém vence a vida negociando com a própria fraqueza. Ninguém constrói algo grandioso esperando vontade aparecer. Ninguém muda de nível pedindo permissão para o medo. O que separa quem avança de quem fica parado não é talento, sorte ou circunstância. É disciplina mental, é a capacidade de agir mesmo quando tudo dentro grita para parar. Este roteiro não é sobre conforto, não é sobre atalhos, não é sobre frases bonitas, é sobre assumir o controle, é sobre entender que a mente precisa ser treinada, dominada e direcionada, porque ou você manda nela ou ela manda em você. E quando isso acontece, o preço cobrado é a própria vida desperdiçada. Tudo começa no momento em que se entende que a mente não foi feita para te proteger do desconforto, mas para te manter vivo. Ela odeia risco, odeia esforço prolongado, odeia tudo que foge do padrão conhecido. Por isso, sempre que você tenta sair do lugar, ela reage. Ela cria argumentos convincentes. Ela usa o passado, o medo e até a lógica para te puxar de volta. E o erro de muita gente é achar que essa voz é a verdade. Não é, é apenas um mecanismo de sobrevivência mal interpretado. A mente não distingue crescimento de ameaça. Para ela, mudar é perigoso, persistir é cansativo, ir além é arriscado. Então ela sugere parar, sugere adiar, sugere aliviar. E se você não aprende a identificar isso, passa a vida inteira vivendo no limite inferior do que poderia ser. Não porque não dá conta, mas porque nunca assumiu o comando. Disciplina não é fazer quando está fácil, não é agir quando existe motivação. Disciplina é executar mesmo quando não há vontade alguma. É levantar quando o corpo pede para ficar. É continuar quando ninguém está olhando. É manter o padrão quando não existe recompensa imediata. E isso não tem nada a ver com ser especial. Tem a ver com decisão repetida. Todos os dias, escolhas pequenas moldam o futuro. Não são grandes decisões heróicas que definem quem alguém se torna. São escolhas comuns feitas de forma consistente. A decisão de levantar ou não, de estudar ou adiar, de treinar ou descansar além do necessário, de focar ou se distrair. O problema é que a maioria escolhe baseado em sentimento, e sentimento muda, disciplina não. Quando se vive obedecendo o que se sente, a vida vira uma montanha russa emocional. Um dia empolgação, no outro frustração. Um dia foco, no outro abandono. E nesse ciclo, o progresso nunca se consolida. Pessoas disciplinadas não são mais fortes. Elas apenas decidiram que sentimento não manda. Ação manda. Existe uma diferença clara entre estar cansado e estar desistindo. Cansaço é físico, desistência é mental. E quase sempre, o corpo aguenta muito mais do que a mente permite. O problema é que, ao primeiro sinal de desconforto, a maioria interpreta como limite, quando na verdade é só resistência inicial. Quem entende isso, atravessa. Quem não entende, para. A mente sempre vai tentar negociar, vai sugerir só hoje, vai propor exceções, vai minimizar consequências. E cada vez que você aceita esse acordo, ela se fortalece. Cada vez que você recusa, você se fortalece. É uma relação de poder. Ou você lidera ou é liderado. Não
Não existe construção sólida sem repetição. Fazer uma vez não muda nada. Fazer 10 vezes ainda é pouco. Fazer 100 vezes começa a criar identidade. Fazer 1000 vezes muda quem você é. Por isso, disciplina não é um evento, é um estilo de vida. Não depende de aplauso, de validação externa ou de reconhecimento. Depende apenas de compromisso interno. Muita gente diz que quer mudar de vida, mas não muda a rotina. Quer resultado diferente fazendo exatamente as mesmas coisas. Isso é ilusão. Crescimento exige ruptura, exige abandonar padrões confortáveis, exige dizer não para distrações que drenam energia e foco. Exige suportar a solidão temporária de quem está construindo algo enquanto outros estão apenas consumindo tempo. Não se trata de ser extremo por vaidade, trata-se de ser coerente com o que se diz querer. Se o objetivo é alto, o comportamento precisa acompanhar. Não dá para viver como a maioria e esperar resultados extraordinários. A conta não fecha. A vida sempre cobra coerência. A disciplina começa quando você para de discutir consigo mesmo, quando a decisão já está tomada antes do cansaço aparecer, quando o plano é executado independentemente do humor. Nesse ponto, algo muda. O ruído mental diminui, a clareza aumenta e o progresso, mesmo lento, se torna inevitável. A mente aprende rápido. Se você mostra que não vai ceder, ela se adapta. Ela para de gastar energia tentando te sabotar. Ela começa a cooperar. Mas isso só acontece quando você prova, repetidas vezes, que não existe negociação, que a decisão é final, que a ação vai acontecer. Esse é o primeiro grande divisor. Entender que ninguém vai te salvar do próprio conforto, que ninguém vai pensar por você, que ninguém vai executar no seu lugar. O controle da mente não vem de frases inspiradoras, vem de prática diária. E quem assume isso cedo constrói vantagem. Quem demora, paga o preço em arrependimento. Depois que se entende que a mente precisa ser comandada, surge o segundo desafio: sustentar o comando quando o mundo começa a reagir, porque ele reage, sempre reage. No início, o silêncio é confortável, ninguém critica, ninguém duvida, ninguém se importa. Mas, quando a mudança começa a aparecer, quando o comportamento muda, quando a disciplina se torna visível, surgem os comentários, os olhares, as ironias e as tentativas sutis de puxar de volta para o padrão antigo. Isso acontece porque a maioria das pessoas vive em modo automático. Elas se acostumam com a própria mediocridade e criam um ambiente onde todos confirmam essa escolha. Quando alguém rompe esse acordo silencioso, causa desconforto. Não porque está errado, mas porque expõe possibilidades que os outros preferiram ignorar. Então, aparecem as críticas disfarçadas de preocupação, as dúvidas mascaradas de conselho, as piadas que tentam diminuir o esforço alheio. Nesse ponto, muita gente quebra. Não por falta de capacidade, mas por necessidade de aceitação. O desejo de ser compreendido fala mais alto do que o compromisso com o próprio objetivo. E assim, lentamente, a pessoa começa a negociar de novo, diminui o ritmo, afrouxa o padrão, volta a fazer concessões. Tudo para não parecer exagerada, estranha ou obsessiva. Mas quem decide crescer precisa aceitar uma verdade desconfortável. Evolução exige isolamento temporário, não isolamento físico, mas mental. É aprender a ouvir sem absorver, a seguir em frente sem explicar, a trabalhar sem anunciar, a construir sem pedir aprovação. Quanto maior o objetivo, menor deve ser a necessidade de validação externa. Existe um preço invisível em tentar agradar todo mundo. Esse preço é a própria identidade. Quando você molda suas decisões para caber na expectativa dos outros, deixa de viver sua própria vida. Passa a viver uma versão editada, segura, aceitável, mas vazia. E o vazio, com o tempo, cobra seu tributo em forma de frustração e arrependimento. Disciplina também é aprender a dizer não. Não para distrações, não para convites fora de hora, não para conversas que drenam energia, não para hábitos que não levam a lugar algum. Cada não bem colocado fortalece o foco. Cada sim mal dado enfraquece o compromisso. E ninguém consegue manter alto desempenho tentando abraçar tudo. O problema é que dizer não incomoda, cria tensão, gera estranhamento. Mas não dizer não custa muito mais. Custa progresso, custa tempo, custa clareza. Pessoas disciplinadas não são mais duras com os outros, são mais honestas consigo mesmas. Elas sabem o que querem e agem de acordo,
mesmo quando isso gera desconforto social. Outro ponto crítico é entender que motivação é instável. Ela vem e vai. Ela depende de fatores externos, de reconhecimento, de resultados rápidos. Disciplina não. Disciplina é silenciosa. Funciona nos dias bons e nos dias ruins. Funciona quando há aplauso e quando há desprezo. Funciona quando ninguém percebe. É por isso que ela constrói resultados duradouros. Muita gente espera sentir vontade para agir. Pessoas disciplinadas agem para depois sentir vontade. Essa inversão muda tudo. A ação precede o sentimento, não o contrário. Quando se entende isso, para de se perguntar, estou com vontade? E começa a se perguntar, isso precisa ser feito? A resposta se torna simples e a execução inevitável. Há dias em que tudo parece pesado, a mente fica lenta, o corpo responde mal, a dúvida aparece. Nesses dias, a disciplina não exige excelência, exige presença. Fazer o básico, cumprir o mínimo necessário, não desistir, porque o maior erro não é ter um dia ruim, é permitir que um dia ruim vire um padrão. A constância vence a intensidade esporádica. Não é sobre picos de esforço seguidos de abandono, é sobre ritmo sustentável. Pessoas que chegam longe não são as que dão tudo por uma semana, mas as que entregam algo todos os dias por anos. Isso não é empolgante, mas é eficaz, e a eficácia não precisa de espetáculo. Outro aspecto fundamental é parar de romantizar a facilidade. Tudo que realmente transforma exige esforço prolongado. Não existe versão confortável do crescimento. Existe apenas a versão honesta, e ela envolve cansaço, tédio, repetição e frustração. Quem aceita isso cedo sofre menos. Quem resiste a essa verdade vive procurando atalhos que nunca funcionam. O foco é um recurso limitado. Cada distração consome um pouco dele. Redes sociais, conversas vazias, entretenimento excessivo, tudo isso fragmenta a atenção. E uma mente fragmentada não constrói nada sólido. Por isso, disciplina também é proteger o foco como algo valioso. É criar ambientes favoráveis à execução. É reduzir estímulos desnecessários. Quando o foco se estreita, a clareza aumenta. As prioridades ficam evidentes. O que não contribui começa a perder importância. E nesse processo, algo interessante acontece. A confiança cresce. Não a confiança baseada em palavras, mas em evidência. A confiança de quem cumpre o que promete a si mesmo. Essa é uma mudança profunda, porque a maioria das pessoas vive quebrando promessas internas. Diz que vai começar e não começa. Diz que vai manter e abandona. Com o tempo, isso destrói a autoestima. Já a disciplina reconstrói. Cada pequeno compromisso cumprido reforça a crença de que você é alguém confiável para si mesmo. Esse é o tipo de confiança que ninguém pode tirar. Não depende de opinião, status ou reconhecimento. Ela vem do histórico pessoal de execução. E quando essa base é sólida, críticas perdem força, dúvidas externas perdem relevância e o caminho fica mais claro. O segundo estágio, portanto, não é apenas resistir ao mundo, é parar de precisar que ele concorde. É seguir em frente mesmo quando ninguém entende. Porque quem entende o processo não precisa de plateia, precisa apenas de continuidade. Depois que a disciplina começa a se firmar e a necessidade de aprovação externa perde força, surge um novo teste, o desgaste do tempo. Não é o cansaço do início, nem o choque da mudança. É algo mais silencioso, é a rotina prolongada, é acordar e fazer o que precisa ser feito mesmo quando nada de extraordinário acontece. É continuar trabalhando quando os resultados ainda não aparecem. É nesse ponto que muitos desistem sem perceber. A maioria das pessoas consegue começar, poucas conseguem continuar. Começar envolve empolgação, novidade, energia emocional. Continuar exige maturidade, exige entender que o processo é longo e que a maior parte do caminho não será interessante, nem emocionante, nem recompensadora no curto prazo. Será apenas repetitiva, e é justamente essa repetição que constrói algo real. Existe uma ilusão comum de que progresso deve ser visível o tempo todo, que cada esforço precisa gerar um retorno claro. Quando isso não acontece, a dúvida aparece. A mente começa a questionar se vale a pena, se o caminho está certo, se não seria melhor tentar outra coisa. Esse pensamento parece racional, mas quase sempre é apenas impaciência disfarçada de análise. Quem constrói algo sólido aprende a confiar no processo mesmo quando não vê resultados imediatos. Aprende a entender
que crescimento verdadeiro acontece abaixo da superfície antes de se tornar visível. Assim como raízes se fortalecem antes de uma árvore crescer, a disciplina forma estruturas internas antes que qualquer conquista externa apareça. Nesse estágio, a comparação se torna um perigo real. Olhar para outras pessoas, outros caminhos, outros resultados pode gerar ansiedade e frustração. Cada trajetória tem um ritmo próprio. Cada ponto de partida é diferente. Quando a comparação vira hábito, o foco se perde. E sem foco, a consistência se rompe. Disciplina não é correr mais rápido que os outros. É não parar quando os outros param. É seguir mesmo quando parece que todos estão avançando mais rápido. Porque, no longo prazo, quem permanece ultrapassa quem apenas acelera por momentos. O tempo é um aliado poderoso de quem não abandona. Outro desafio desse estágio é lidar com o tédio. Sim, o tédio. Pouco se fala sobre isso, mas ele é um dos maiores inimigos da execução consistente. Fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias, pode parecer sem sentido. A mente busca novidade, estímulo, variação, mas o domínio nasce da repetição consciente, não da busca constante por algo novo. Quem entende isso para de procurar atalhos e começa a aperfeiçoar o básico. Em vez de mudar de plano toda semana, melhora a execução do plano atual. Em vez de buscar métodos milagrosos, aprofunda a prática diária. Esse compromisso com o simples bem feito cria uma vantagem invisível, mas decisiva. Existe também o risco da autossabotagem silenciosa. Quando tudo começa a funcionar minimamente, surge a tentação de relaxar. A sensação de já fiz o suficiente. Pequenas concessões começam a aparecer. Um dia perdido aqui, outro ali. Nada grave, aparentemente. Mas a soma dessas concessões corrói a disciplina construída. Manter o padrão é mais difícil do que criá-lo. Criar exige esforço concentrado. Manter exige vigilância constante. É por isso que pessoas disciplinadas revisam suas rotinas, ajustam seus ambientes e protegem seus hábitos. Elas sabem que qualquer descuido prolongado pode levar à regressão. Nesse ponto, a clareza de propósito se torna essencial. Não basta saber o que fazer, é preciso lembrar constantemente por que está sendo feito. O propósito não elimina o esforço, mas dá sentido a ele, dá direção nos dias confusos, dá força nos dias vazios. Sem propósito, a disciplina vira obrigação. Com propósito, vira compromisso. É importante entender que propósito não é algo grandioso o tempo todo. Às vezes, é simples. Pode ser a busca por autonomia, por dignidade, por crescimento pessoal, por impacto futuro. O que importa não é a complexidade do motivo, mas a sinceridade dele. O motivo verdadeiro sustenta mais do que 1000 motivações externas. Outro aprendizado desse estágio é aceitar que nem todos os dias serão produtivos no mesmo nível. Haverá dias de baixa performance, haverá erros, haverá falhas. A disciplina não exige perfeição, exige continuidade. Um dia ruim não define nada. Uma sequência de desistências, sim. Pessoas disciplinadas não se punem por falhar. Elas corrigem e seguem. Não transformam erros em identidade. Não usam tropeços como desculpa para abandonar tudo. Elas entendem que falhar faz parte do caminho. Desistir, não. Essa diferença muda completamente a relação com o próprio desempenho. Com o tempo, algo interessante acontece. A disciplina começa a gerar liberdade. Parece contraditório, mas não é. Quando você não precisa decidir todos os dias se vai fazer algo ou não, sobra energia mental. Quando a rotina está definida, a mente fica mais leve. Menos desgaste, menos negociação interna, mais clareza. Essa liberdade não é ausência de regras. É justamente o contrário. É a liberdade que nasce da estrutura. Quem vive sem disciplina está sempre reagindo, sempre improvisando, sempre lidando com consequências evitáveis. Quem vive com disciplina antecipa, organiza e escolhe com consciência. Nesse estágio, a identidade começa a mudar. A pessoa deixa de se ver como alguém tentando e passa a se ver como alguém que faz. Não por ego, mas por evidência. A confiança se aprofunda, a voz interna se fortalece e a necessidade de provar algo para os outros desaparece quase por completo. O terceiro grande teste, portanto, não é externo, é interno e silencioso. É continuar quando ninguém está olhando. É manter o ritmo quando o entusiasmo acabou. É confiar no processo quando a recompensa ainda não chegou. Quem passa por esse estágio não apenas avança, se transforma.
Depois de atravessar o desgaste do tempo e consolidar a rotina, surge um estágio ainda mais profundo, o confronto direto com os próprios limites internos. Não são limites físicos, nem externos. São crenças antigas, histórias repetidas e identidades que já não servem mais. É nesse ponto que muita gente trava, sem entender o motivo. Tudo parece estar funcionando, mas algo dentro resiste. Essa resistência nasce de padrões construídos ao longo da vida. Ideias sobre merecimento, capacidade, valor pessoal. Mesmo com disciplina, essas crenças continuam atuando silenciosamente. Elas aparecem como pensamentos sutis. Isso não é para mim. Talvez eu esteja exagerando. Quem eu penso que sou para querer isso? Se não forem confrontadas, sabotam o progresso de dentro para fora. Crescer exige abandonar versões antigas de si mesmo. E abandonar versões antigas dói, porque, por mais limitadas que fossem, eram familiares. Davam identidade, pertencimento e previsibilidade. Quando alguém começa a mudar de nível, perde referências antigas antes de construir novas. Esse intervalo gera insegurança, e é nesse vazio que muitos recuam. Há também o medo do próprio potencial. Pouco se fala disso, mas ele existe. Crescer implica responsabilidade, implica sustentar resultados, manter padrões e lidar com expectativas maiores. Para algumas pessoas, é mais confortável permanecer no campo da tentativa do que assumir o peso da execução contínua. O medo de falhar grande substitui o medo de tentar pequeno. Nesse estágio, a disciplina deixa de ser apenas prática e se torna identidade. Não é mais algo que se faz, é algo que se é. A pessoa passa a se ver como alguém que cumpre, que executa, que não recua diante da dificuldade. Essa mudança interna é poderosa, mas também exige vigilância, porque o ego pode entrar em cena. Quando resultados começam a aparecer, surge a tentação da comparação inversa. Antes, comparava-se com quem estava à frente. Agora, começa-se a olhar para quem ficou para trás. Isso gera superioridade silenciosa, relaxamento e, eventualmente, queda. A disciplina verdadeira não nasce da comparação, mas do compromisso com o próprio padrão. Outro perigo desse estágio é confundir consistência com rigidez cega. Disciplina não é teimosia, é compromisso inteligente. Ajustes são necessários, estratégias mudam, métodos evoluem. O que não muda é o padrão de entrega. Pessoas disciplinadas não insistem no erro por orgulho, mas também não abandonam o caminho por desconforto. Nesse ponto, aprender a avaliar sem se sabotar é essencial. Avaliar resultados com honestidade, sem dramatizar falhas, nem inflar acertos. Ajustar o rumo sem perder o ritmo. Essa capacidade separa quem amadurece de quem apenas acumula esforço sem direção. Existe também o teste do reconhecimento. Quando ele vem, pode desviar o foco. Quando não vem, pode gerar frustração. Em ambos os casos, a disciplina precisa permanecer intacta. Quem depende de reconhecimento externo para continuar está sempre vulnerável. Quem se orienta pelo próprio compromisso mantém estabilidade emocional. A maturidade disciplinada aprende a trabalhar no silêncio. Aprende a não anunciar planos. Aprende a não explicar processos. Aprende a deixar resultados falarem. Isso não é frieza, é foco. Energia que não se dispersa em discursos se transforma em execução. Outro ponto crítico é a gestão da energia. Disciplina não é se destruir, é sustentar o ritmo pelo tempo necessário. Dormir bem, alimentar-se corretamente, organizar o dia, proteger a mente. Tudo isso faz parte do jogo. Pessoas que ignoram esses fatores confundem sacrifício com negligência e acabam quebrando. Nesse estágio, fica claro que o verdadeiro inimigo não é o cansaço, mas a desorganização. Não é a falta de tempo, mas a falta de prioridade. Não é a dificuldade, mas a dispersão. Quando isso se torna evidente, as escolhas ficam mais simples. Cortes são feitos, excessos são eliminados. O essencial ganha espaço. A disciplina madura também ensina a lidar com dias ruins sem dramatização. Há dias em que tudo sai errado. Há dias em que o desempenho cai. Há dias em que a mente pesa. Esses dias não exigem decisões grandes, exigem apenas manutenção. Fazer o básico, cumprir o mínimo, não desistir. Isso já é vitória. Com o tempo, a confiança deixa de ser emocional e se torna estrutural. Não depende de sentir-se bem, depende de saber que, independentemente do estado interno,
a ação será executada. Isso gera uma sensação de segurança rara, uma estabilidade que não oscila com humor, opinião ou circunstância. Nesse ponto, o medo muda de forma. Já não é medo de tentar, é medo de voltar atrás, medo de perder a identidade construída, medo de desperdiçar o esforço investido. Esse medo não paralisa, ele protege, ele mantém alerta, ele reforça o compromisso. O quarto estágio é, portanto, um período de consolidação profunda. É onde se decide se a mudança é temporária ou permanente, se a disciplina é um projeto ou um estilo de vida. Quem atravessa esse estágio com honestidade não apenas cresce, se transforma em alguém difícil de parar. Quando a disciplina já virou identidade e os padrões estão consolidados, surge uma fase decisiva, a fase em que a pessoa precisa aprender a conviver com a própria intensidade. Nesse ponto, o esforço constante já não é novidade, mas o nível de exigência interna é alto. A mente já não aceita menos do que o padrão construído, e isso, apesar de poderoso, pode se tornar um peso se não for bem compreendido. Existe uma diferença importante entre ser exigente e ser cruel consigo mesmo. Pessoas que evoluem muito rápido às vezes confundem disciplina com punição. Começam a tratar qualquer erro como falha grave, qualquer descanso como fraqueza, qualquer ajuste como desistência. Esse excesso não sustenta crescimento, ele desgasta. A disciplina verdadeira inclui inteligência emocional. Nesse estágio, é fundamental entender que disciplina não elimina a humanidade. Emoções continuam existindo, dúvidas aparecem, o cansaço vem. A diferença é que agora, essas experiências não comandam as decisões. Elas são observadas, não obedecidas. Ignorar emoções é tão prejudicial quanto ser dominado por elas. O equilíbrio está em reconhecer sem ceder. Outro desafio dessa fase é lidar com o vazio que surge quando objetivos antigos são alcançados. Muitas pessoas constroem sua identidade em torno da busca. Quando chegam lá, sentem um estranho silêncio. Não é fracasso, é transição. A mente precisa de novos desafios, novas metas, novos níveis de expansão. Quem não entende isso se sente perdido mesmo tendo conquistado muito. Crescimento não é uma linha reta, é uma escada. Cada degrau exige uma versão diferente de quem sobe. Permanecer crescendo exige redefinir constantemente o que significa progresso. O que antes era vitória, agora é padrão. O que antes parecia impossível, agora é rotina. Essa atualização constante evita a estagnação disfarçada de conforto. Nesse ponto, o senso de responsabilidade se amplia. Já não se trata apenas de benefício próprio. As decisões começam a impactar outras pessoas. Exemplos são observados, comportamentos são copiados. Isso não significa viver sob pressão externa, mas agir com consciência. A disciplina passa a carregar peso e significado maiores. A maturidade disciplinada entende que influência é consequência, não objetivo. Quando alguém vive com coerência, naturalmente inspira. Não é necessário discurso. A constância fala mais alto do que qualquer palavra. E essa influência silenciosa é uma das forças mais duradouras que existem. Outro aspecto crítico dessa fase é aprender a descansar sem culpa. Descanso não é abandono. Pausa não é retrocesso. Recuperação é parte do processo. Quem ignora isso paga com queda de desempenho, perda de clareza e desgaste emocional. Disciplina também é saber quando desacelerar para continuar avançando. Isso exige autoconhecimento, saber reconhecer sinais de exaustão real, não confundir preguiça com necessidade legítima de pausa. Esse discernimento se constrói com atenção e honestidade. Pessoas disciplinadas escutam o corpo sem permitir que ele tome decisões impulsivas. Nesse estágio, a relação com o tempo muda, o imediatismo perde força, a paciência se torna uma vantagem competitiva. A pessoa entende que grandes resultados exigem ciclos longos, que plantar e colher não acontecem ao mesmo tempo. Essa visão amplia a capacidade de sustentar esforços por anos, não apenas por meses. Outro teste importante é a tentação da acomodação. Quando algo funciona bem, surge a vontade de manter exatamente como está. Mas o mundo muda, contextos mudam, desafios evoluem.
Disciplina madura é flexível. Ela se adapta sem perder essência, ajusta estratégias sem abandonar valores. Aqui também surge a necessidade de revisão constante, revisar rotinas, revisar objetivos, revisar comportamentos, não para invalidar o caminho, mas para refiná-lo. Esse refinamento contínuo é o que separa quem permanece relevante de quem fica preso ao próprio sucesso passado. A disciplina, nesse nível, deixa de ser visível, já não é algo que chama a atenção. É discreta, funcional, natural. As ações fluem sem esforço dramático, não porque ficaram fáceis, mas porque se tornaram familiares. O esforço existe, mas não pesa como antes. Nesse ponto, a confiança se transforma em serenidade. Não há pressa exagerada, não há ansiedade constante, há clareza de direção, a segurança no processo, a aceitação de que desafios continuarão surgindo, e isso não é problema. É parte do jogo. A maturidade também ensina a escolher batalhas. Nem tudo merece energia, nem toda provocação exige resposta, nem toda oportunidade deve ser aceita. Disciplina é saber onde investir atenção e onde recuar estrategicamente. Foco é, acima de tudo, escolha. O quinto estágio é sobre sustentabilidade, sobre continuar crescendo sem se perder, sobre manter intensidade sem se destruir, sobre avançar com consciência. Quem chega até aqui entende que disciplina não é rigidez, é alinhamento constante entre intenção, ação e identidade. E quando esse alinhamento acontece, a vida ganha uma consistência rara. Os dias deixam de ser uma luta contra si mesmo e passam a ser um exercício de execução consciente. O progresso se torna previsível, não porque tudo é fácil, mas porque o compromisso é inegociável. Esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser uma ferramenta e se torna uma forma de viver. E quem alcança esse estágio carrega uma vantagem silenciosa. Dificilmente volta atrás. Chega um ponto em que não há mais espaço para a ilusão. Tudo o que precisava ser entendido já foi entendido. Tudo o que precisava ser testado já foi testado. A partir daqui, não existe mais discurso motivacional que resolva, nem frase forte que empurre para frente. Existe apenas decisão, uma decisão silenciosa, interna, que não depende de ninguém além de você. Nesse ponto, a vida começa a apertar de verdade, não como punição, mas como teste. É como se cada camada construída até aqui fosse colocada à prova ao mesmo tempo. O cansaço aparece junto com a responsabilidade. A pressão cresce junto com a expectativa. A dúvida surge exatamente quando o avanço se torna inevitável. E é aqui que muita gente revela quem realmente é. Não se trata mais de aprender sobre disciplina. Trata-se de viver sob ela, de acordar sabendo que não existe plano B confortável, que não existe retorno para versões antigas, que não existe mais espaço para negociar com a própria fraqueza. O que foi construído exige manutenção diária, e essa manutenção não aceita desculpas. Aqui, o maior inimigo não é o medo, é a acomodação disfarçada de maturidade. É a vontade de diminuir o ritmo quando tudo começa a ficar sério. É a tentação de se contentar com o que já foi conquistado. Mas crescimento verdadeiro não permite repouso prolongado. Ele exige presença constante. É nesse estágio que a diferença entre quem joga para ganhar e quem joga para não perder fica evidente. Quem joga para não perder começa a proteger demais o que tem. Evita riscos, evita desconforto, evita desafios. Já quem joga para ganhar entende que o desconforto é parte do processo e que parar de avançar é começar a recuar. A mente, nesse ponto, já sabe do que você é capaz. Ela já foi treinada, já foi desafiada, já foi vencida várias vezes. Mas isso não significa que ela vai parar de testar. Pelo contrário, os testes ficam mais sofisticados, menos óbvios, mais sutis. Eles aparecem como justificativas inteligentes, como cansaço legítimo, como argumentos razoáveis. E é aí que a vigilância precisa ser máxima. Não se vence esse estágio com força bruta, vence-se com clareza, com consciência do próprio padrão, com compromisso com a própria palavra. A pergunta deixa de ser "eu consigo" e passa a ser "eu vou sustentar", porque capacidade
Velocidade já não é mais o problema, consistência é. Aqui também se aprende que não existe mais separação entre quem você é e o que você faz. As ações refletem diretamente a identidade. Não há mais espaço para incoerência. Cada escolha confirma ou enfraquece tudo o que foi construído até agora. E essa consciência pesa, mas também liberta. A liberdade aqui é diferente. Não é leveza, é responsabilidade assumida. É saber que ninguém vai te salvar de um dia mal executado. Mas também é saber que ninguém pode te impedir de continuar avançando se você decidir fazê-lo. Essa autonomia é poderosa e assustadora para quem não está preparado. Nesse ponto, a disciplina deixa de ser um esforço visível e se torna um estado mental. A execução acontece quase automaticamente, não porque é fácil, mas porque foi treinada até se tornar natural. O corpo segue, a mente acompanha, o ruído diminui, a direção fica clara, os desafios continuam surgindo, problemas aparecem, perdas acontecem, nada disso some. A diferença é a resposta. Não há mais dramatização, não há mais paralisia. Há ação, ajuste, continuidade. Cada obstáculo vira parte do caminho, não motivo para abandono. Esse é o estágio em que se entende, de forma definitiva, que ninguém chega ao próprio potencial por acaso. Chega porque escolhe, dia após dia, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está olhando. Aqui, não há mais necessidade de provar nada para ninguém. O único compromisso que resta é com aquilo que você sabe que pode se tornar, e trair isso passa a ser impensável. Não por medo de falhar, mas por respeito ao próprio caminho. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser um meio e se torna o próprio destino. Não como algo pesado, mas como algo inevitável. Quem chega até aqui não se pergunta mais se vai continuar, apenas continua. No final, tudo se resume a uma escolha simples, embora nada fácil. Continuar ou ceder, sustentar ou negociar, avançar ou repetir o mesmo ciclo de promessas quebradas. Não existe meio termo duradouro. A vida sempre empurra para um dos lados. Não importa onde você começou, não importa quantas vezes falhou, não importa o que aconteceu antes. O que define o que vem depois é a decisão que você toma agora e a disposição de sustentá-la todos os dias. Disciplina não apaga o passado, mas constrói um futuro completamente diferente. A verdade é que ninguém está vindo. Ninguém vai bater a porta com a solução perfeita. Ninguém vai sentir por você a urgência que precisa ser sentida. Isso não é abandono, é liberdade. Porque se ninguém pode fazer por você, ninguém pode tirar de você aquilo que você decide construir. A partir daqui, não é sobre motivação, inspiração ou empolgação. É sobre prática, repetição, coerência. É sobre honrar pequenos compromissos diários até que eles se tornem grandes resultados inevitáveis. O caminho não será confortável. Nunca foi, mas conforto nunca levou ninguém a lugar algum. O que leva é decisão sustentada, é presença diária, é ação consciente mesmo quando o corpo pede pausa e a mente pede fuga. Se existe algo para levar consigo, é isso. Você não precisa sentir para agir. Precisa agir para se tornar. E tudo aquilo que você sustenta por tempo suficiente acaba se transformando em quem você é. A disciplina não muda apenas o que você faz. Ela muda o que você aceita. E quando o nível de exigência interna sobe, a vida inteira se ajusta. As escolhas ficam mais claras. As distrações perdem força. O caminho, embora difícil, deixa de ser confuso. No fim, não se trata de ser melhor do que outros. Trata-se de não abandonar a própria evolução. De não desistir da versão que você sabe que pode existir. De continuar, mesmo quando seria mais fácil parar. Essa decisão não faz barulho, mas muda tudo.